Então, indo para a questão número 4 aqui, dessa prova B, eu já marquei aqui os dados, tá? Então, a gente tem uma massa ali de 500 gramas, vou anotar aqui, massa de gelo de 500 gramas, esses aqui são os dados. O gelo está a uma temperatura inicial de menos 10 graus Celsius. Ele foi colocado num calorímetro aqui que vale 9,8 calorias por grau centígrado. Então, faz chegar esse calorímetro ao vapor de água a 100 graus, tá? Então, a temperatura aqui do vapor de água é 100 graus Celsius, tá? Fácil chegar, então, a esse calorímetro, vapor de água a 100 graus em quantidade suficiente para o equilíbrio térmico se dar a 50 graus. Então, seja a temperatura final aqui, a temperatura de equilíbrio é 50 graus, tá? Então, nós temos aqui a temperatura inicial de vapor que esse calorímetro foi colocado. Tá? Então, todo o sistema aqui vai trocar energia até atingir o equilíbrio térmico nesse valor aqui, ó, tá? Ó, esse valor. Bacana? Muito bem. Então, a gente vai ter aí um princípio de trocas de calor aí, tá? De novo aqui, ó. A gente fez em sala de aula, princípio de trocas de calor aí, até atingir o equilíbrio térmico, que é 50 graus. Então, para a gente poder usar isso, a gente tem que entender o que? O calor sensível e o calor latente, né? Então, lembrando que o calor sensível é a massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Então, tem que haver aqui, ó, tem que haver mudança de temperatura. E depois nós temos o calor latente, que no caso do gelo, que vai esquentar e vai atingir a temperatura de 50 graus. Então, nós vamos ter a latência aqui, ó, tá? Então, já aqui, durante a latência, a gente não tem variação de temperatura, tá? Então, o que a gente vai ter em termos de troca? Pensando no gelo aqui, tá? Ó, nós temos o calor sensível do gelo, certo? De menos 10 até 0 grau. E depois nós temos aqui o calor latente aqui do gelo, tá? Na temperatura de 0 grau, quando ele começa a fazer a fusão. Depois esse gelo derrete, certo? Esse gelo aí vai derreter, tá? E 50 graus, ó, 50 graus a gente não vai ter mais gelo, tá? Ele derrete completamente ali, tá? Então, nós vamos ter aqui mais o calor sensível do gelo derretido aqui, eu vou colocar como Dzinho aqui, tá? Derretido, gelo derretido. Daí ele vai atingir 50 graus, certo? E nós vamos ter mais quem aqui, ó? Nós vamos ter o calor do calorímetro aqui, ó, tá? O calor do calorímetro aí, beleza? Tá? E depois no final aqui, ó, o que ele tá pedindo aqui, ó? Cadê? Ó, pergunta. Aqui tá a pergunta, ó. Ó, o comando, tá? O comando do enunciado aqui, ó. Calcule a massa de vapor introduzida no calorímetro, dentro do calorímetro. Então, tem uma massa ali desconhecida. E daí a gente tem que incluir essa massa desconhecida. Então, vou colocar aqui, ó, massa de vapor, que a gente não sabe, certo? Quanto que foi adicionado. Então, eu sou obrigado a colocar aqui, ó, o calor latente de vaporização dessa massa, mais também, ó, a 50 graus, como é água, não tem mais massa de vapor nessa temperatura. Condensou completamente, virou água, fez a liquefação. Então, nós vamos ter aqui, ó, o que
de que eu vou colocar? Sensível aqui, ó, do vapor, e tudo isso é igual a zero, tá? Então, é uma questão bem trabalhosa, onde a gente pôde avaliar aqui, ó, as nuances do exercício. Então, a gente teve que lembrar das equações aí, né? Reconhecer elas, identificar. A gente teve que entender, através do princípio de troca do calor, quem está ganhando, quem está perdendo energia, né? Então, no caso aqui, ó, tá? No caso, esses carinhas aqui todos, ó, estão ganhando energia, ó, tá? Ganho aqui, ó. Ganham energia, ó, térmica. Enquanto que esses dois aqui, ó, tá? Eles perdem aqui, ó. Perdem energia térmica, tá? Então, a energia está migrando, ó, daqui para cá, ó, certo? Até quando os dois entrarem em equilíbrio aqui, ó, tá? Equilíbrio térmico, tá? Então, essa aqui é uma boa questão que a gente consegue entender os capítulos 4 e 5 do Ramalho ali, né? Uma boa questão. Não tem a parte de diagramas de fase, tá? A gente não precisa montar os diagramas de fase ali, mas tem que ter um bom entendimento disso. Nada impede que você, por exemplo, também fizesse o gráfico disso, né? Então, o gráfico do gelo e o gráfico do vapor, e fizesse a sobreposição dos dois. Mas isso seria mais complexo de fazer, tá? Não há necessidade de fazer isso. A não ser que fosse uma questão dissertativa, né? Onde você tivesse que criar uma justificativa para isso, tá? Então, como o exercício não pede isso, já tem as alternativas, é só aplicar. Então, ali, ó, calor sensível do gelo é a massa do gelo, fazer de azul aqui, ó, massa do gelo vezes o calor específico do gelo, vezes a variação de temperatura do gelo, mais a massa do gelo, vezes a latência de fusão do gelo, mais o calor sensível do gelo derretido. Então, eu vou colocar aqui, ó, massa do gelo vezes o calor específico da água no estado líquido, vezes a variação de temperatura agora aqui da água, e aí agora o calorímetro, que é a capacidade do calorímetro, vezes a variação de temperatura também da água, né? Desde quando ele iniciou, né? Então, na verdade, desde lá do gelo, ó, tá? Aqui, ó, desde o gelo até a fase de equilíbrio térmico. E eu tenho mais aqui a massa de latência do vapor, que é uma massa desconhecida, aqui, ó, vezes a latência de vaporização, né? No caso aqui é condensação, né? Porque ele está condensando, mais a massa desconhecida, vezes o calor específico agora no estado da água, vezes a variação de temperatura agora aqui, ó, do vapor para a água. E faltou colocar aqui, ó, tudo isso igual a zero, tá? Estou colocando aqui na esquerda porque faltou espaço aqui na direita. Então, substituindo, ó, a massa de gelo é 500 gramas, o calor específico do gelo é 0,5, a variação de temperatura é 10 graus, né? De 0 menos 10, menos dá mais, dá 10 aqui, mais as 500 gramas de gelo, vezes a latência do gelo, que é 80, mais esse gelo derretido aí, que é 500, vezes o calor específico da água, e daí a temperatura tá em 0 e vai até 50 aqui, né? Nosso ΔT é 50, mais o calor específico, a capacidade térmica do calorímetro, que é 9,8, vezes a variação de temperatura, que é 60, né? Então, o calorímetro aqui, ó, tá? A variação de temperatura dele é 60, que é de 50 menos 10. Então, isso aqui é 60 graus, tá? 60 graus. Mais a massa desconhecida, que a gente não sabe e quer identificar, vezes a latência de condensação, que é menos 540, ele está perdendo calor, cedendo para o sistema, mais a massa desconhecida, de novo aqui, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água, que é quanto aqui agora? Que é de
de como é que é? 100 menos 50 aqui, né? 100 menos 50. Ou melhor, 50 menos 100, né? Isso aqui vai dar menos 50. E isso tudo igual a zero. Agora eu consegui colocar o zero ali. Tá, então esse primeiro aqui vai dar 5 vezes 500 dá 2.500. 2.500. Aqui eu tenho 5 vezes 8, 40. Mais 3 zeros, 40.000. Aqui eu tenho 5 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25. Com mais 3 zeros dá 25.000. Aqui eu não sei. 9,8 vezes 60 daria quase 1.000, não, quase 6.000, né? 9,8 aqui, ó. Quase 600. Quase 600. 588? 588. 588 aqui, ó. Mais 588. Esse cara mais vezes menos dá menos. Menos 540 mx. E eu tenho aqui 1 vezes menos 50 dá menos 50. Menos 50 mx. Igual a zero. Junto esses dois aqui, ó. E passo para o outro lado. E junto todo mundo aqui, ó. Tá? Eu tenho, vamos somar aqui, ó. 25.000 mais 578 mais 2.500 mais 40.000. É isso, né? 40.000? Tá certo isso? Tá certo isso? Vamos conferir de novo aqui, eu não tenho certeza. Tá? 25 mais 40.000 dá 65.000. 65.000 mais 2.500. 67.500. 67.500 mais 500. 67.500 mais... é isso aí. 67.500 mais 588. 68.038, tá certinho. Tá, então isso aqui é 60, como é que é? 68.000. 68.088 igual a 590 mx. Então aqui a massa desconhecida é 68.088 dividido por 590, tá? Só passei isso aqui para cá dividindo, ó, e espelhei, né, para ficar do lado certo aqui. Tá? 68, não, tá ali já. Dividido por 590 aqui, ó. Isso aqui dá 115,40. 115,40. 115,40 gramas. Beleza? Tem essa resposta lá. 115,4 gramas. Tem essa resposta lá. É a letra E. É a letra E, galera. Aqui, ó. Letra E. Tá? Bacana? Então, essa questão aqui, ela é o quê? Ela é uma questão com bastante cálculo, com muita chance de errar aqui, né? Ela é bastante de aplicar, mas teve uma parte que a gente teve que analisar aqui, né? Teve que analisar. Né? Aqui, ó, a gente teve que analisar essa parte aqui, ó. Ó, tivemos que analisar isso aqui, ó, quem é quem, ó. Tá? Tivemos que montar essa equação também aqui, né? Nessa análise. Tá? Mas a gente não teve que avaliar. Né? A gente não precisou avaliar. Então, a TBR dela aqui, ó. Tá? A TBR dela, ela é de analisar aqui, ó. Tá? Ela é de analisar a parte cognitiva dela. E ela tem conceitual aqui, ó. Conceitual e tem também aqui procedimental. Tá? Com relação à parte de conhecimentos. Tá? Então aqui são os domínios, ó. Tá? Os domínios bidimensional aqui, ó. Tá? Uma dimensão
e a outra dimensão aqui da TBR, tá? Eu chutaria que essa questão aí é da ordem de uns 600 pontos a uns 650 pontos, tá bom? Fechou?